Agora eu vou falar sobre o Microsoft Word, informática, sobre cabeçalhos e rodapés. E terminar com imprimir documentos, a edição de texto e mais uma tabela de descrição do menu editar que tem alguns atalhozinhos legais. Tipo o Ctrl T, o Ctrl V, o Ctrl U. Sobre os cabeçalhos do Word e rodapés. Se habilitar a caixa de seleção diferente em páginas pares e ímpares, permitirá que sejam definidos cabeçalhos e rodapés diferentes. Se habilitar a caixa de seleção diferente da a primeira página receberá ou não um cabeçalho e a partir da segunda página, o cabeçalho e o rodapé definidos serão impressos em todas as demais páginas do documento. Se habilitar e... Daí aqui tem uma imagem de um configurar página. Dá para configurar a largura e altura de centímetros. Escolha o tamanho do papel e define a largura. O tamanho do papel pode ser A4, né? Isso aqui é coisas de impressão praticamente. Lá no menu de layout. Né? Fonte do papel. Bandeja padrão. Primeira página, seleção automática, alimentar automático. Outras páginas, bandeja padrão, define como serão alimentadas as primeiras folhas e demais de impressão. Visualização e define-se as configurações que serão aplicadas em todas as páginas. Ou seja, tem uma opção de aplicação de alguma edição especial. Segunda página das coisas de layout. É a página de layout, ela tem uma seção chamada início de sessão, nova página, que permite definir se as configurações de margens e tamanhos do papel serão válidos para todas as páginas do documento ou apenas para uma seção. O terceiro ponto é os cabeçalhos. Os cabeçalhos podem ser diferentes em páginas ímpares e pares e diferentes na primeira página. Você pode mudar a borda esquerda de cabeçalho e rodapé e as páginas para ter um alinhamento diferente, um alinhamento vertical superior ou outro. Permite definir as configurações de margens e tamanhos do papel e serão visualizados para todas as páginas do documento apenas para uma seção. Sobre imprimir o documento, no Microsoft Word é possível imprimir documentos a partir da tecla Ctrl P. No entanto, no menu arquivo, a pessoa imprimir abrirá o menu do apresentado na figura a seguir. Ou seja, dependendo de onde você clicar o Ctrl P, vai abrir um trequinho diferente, que é a chama janela de impressão. Para imprimir o documento é importante definir qual impressora será utilizada, se serão impressas todas as páginas do documento, apenas a página atual e aqui o cursor está posicionado, ou um conjunto de páginas, por exemplo, se desejar imprimir as páginas 1, 3, 4, 5, deverá informar 1, 2 ponto, vírgula, 3, traço 6 para as áreas e traço vírgula 10. Separação são por traços e ponto vírgulas. O intervalo das páginas 3 a 6 podem ser expressos por um traço. Se as páginas pares e ímpares se a impressora não tiver os recursos de imprimir frente e verso, é possível fazer a impressão frente e verso do documento inteiro, solicitando a impressão das páginas ímpares e em seguida das páginas pares. Verdade, eu já fiz isso. E sobre a edição de texto. No Microsoft Word, as ferramentas de acesso rápido, que são aquela lá que ficam no cantinho superior esquerdo. Das recursos de edição, desfazer a última ação. As ferramentas mais importantes de edição estão localizadas na guia página inicial, dos grupos áreas de transparência e do estilo e de edição e destaques da figura a seguir. E aqui eu criei uma tabela de descrição do menu editar. Opções do menu editar tem o desfazer, que é a setinha para a esquerda, que é o Ctrl Z, e o atalho é Ctrl Z, desfaz a última. Eu não lembrava do... Eu nunca penso no Ctrl R, né? Mas se eles falarem verdade, né? Repetir, que é a seta para a direita, ele é o Ctrl R e repete a última ação realizada. Se a seta estiver inativa, como a do exemplo, é porque no momento é impossível repetir a ação. Daí tem o recortar, que é a tesourinha, Ctrl X, retiram no texto selecionado e guardam na memória do computador para ser gravado em outra parte do texto ou em outro documento. É importante tomar cuidado com este recurso, pois se for usado duas ou mais vezes seguidas sem colar o texto recortado, apenas o último texto recortado será possível recuperar. Copiar é o Ctrl C. Aqui eu não sei, a imagenzinha está borradona.
Copia um texto selecionado e guarda-o na memória do computador para ser gravado em outras partes do texto ou em outro documento. Tem área de transferência Office, não tem nada sobre isso. Sobre o colar, tem a imagem de uma cartinha e um tablet de prender papel. Ctrl V, insere o texto que foi copiado ou recortado. Colar especial, aqui eles deviam ter colocado a imagenzinha, né? O colar especial é um pincelzinho, pelo que eu sei. Se o texto a ser inserido no documento for imagem, permite mudar o tipo. Se for texto, permite inseri-lo no documento como imagem, sem formatação ou com a formatação local da origem. Limpar é o delete. Exclui texto selecionado. Esta ação permite ser desfeita, mas não permite inserir o texto em outra área do documento ou outro documento. Se a ação for desfeita por meio da ferramenta retornar, o atalho Ctrl Z, o texto retornará para o local de origem. Sobre selecionar tudo, no Word é o Ctrl T, seleciona todo o documento. Sobre o localizar, ele é usado essa coisa ativa quando você digita Ctrl L. Ele localiza um texto ou frase no documento e posiciona o cursor sobre o texto pesquisado e veja os detalhes na seção localizar um conteúdo ou páginas específicos. Sobre substituir, ele é ativado pela tecla Ctrl U. Dá para colocar o U em alguma palavra em inglês, substituir. Não consigo pensar na palavra em inglês para substituir. Bom, Ctrl último, sei lá. Localize e substitui o texto ou frase no documento por outro e posiciona o cursor sobre o texto substituído. Veja os detalhes na seção localizar em conteúdo da página específicos. Ir para, daí, isso aqui eu nem sabia desse aqui. Ctrl Y, posiciona o cursor em uma página específica. Mas esse aqui parece que é uma coisa diferente. Ele era Ctrl Y no Ctrl 10. Se for ver em outro cara, 2015, 2019, 2016, deve ser outro cara, outro